Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Woodflow, um podcast que traz informações sobre o mercado da madeira, tudo que está acontecendo aqui no Brasil e tudo que está acontecendo no mundo, com toda essa questão de tarifa, guerra. Hoje eu vou receber dois convidados super especiais aí que vão ajudar bastante com informação do que está acontecendo aqui no Brasil, pessoas bastante relevantes aí. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o mercado, fique até o final aqui com a gente, aprenda um pouco conosco. Nos acompanhe, mande aí seus comentários sempre que puder. Antes de começar, eu queria dar um recado para vocês, principalmente para você que está querendo exportar aí para a Europa. Você já está pronto com a sua documentação EUDR? Nós temos aí o nosso sistema Woodflow Exporter, que ajuda você a organizar toda essa documentação para você poder exportar para a Europa com segurança. O seu cliente tem acesso online a todos os documentos, geolocalização, todas as documentações para comprovar a origem da sua madeira. Se você quiser saber um pouco mais, acessa lá woodflowexporter.com e fale com a gente aí que a gente vai te ajudar nesse processo. Recado dado, vamos começar aqui com as apresentações. Eu queria começar por ele, Mário Souza Neto. Ele é vice-presidente do negócio Madeiras da Arauco Brasil, já ocupou os cargos de diretor industrial e diretor de novos negócios da empresa. Desenvolveu sua carreira em empresas multinacionais nas áreas de negócio, graduado em Engenharia Química, MSc em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, tem MBA Executivo Internacional pela Fundação Instituto de Administração, FIA USP, e curso estratégico para CEOs pela Escola de Negócios St. Paul. Mário, um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, uma honra estar aqui no seu programa. Espero que seja um bate-papo aí super agradável. Legal. E o nosso segundo convidado de hoje é o senhor Joésio Siqueira, que pediu para não chamar ele de senhor, então temos aqui o Joésio Siqueira, é fundador, vice-presidente e consultor sênior na STCP Engenharia de Projetos, tem mais de 40 anos de experiência na coordenação e elaboração de projetos florestais com espécies nativas e plantadas, em silvicultura, inventário e manejo florestal, além de projetos ambientais, licenciamento, legislação, gestão e auditorias. Coordenou a elaboração de dezenas de planos de manejo de unidades de conservação no Brasil e no exterior. Foi diretor na década de 80 do antigo IBDF, atual IBAMA. Tem atuado com projetos de desenvolvimento no Brasil, Equador, Peru, Bolívia e Colômbia, tanto para a empresa quanto para organizações internacionais, e é professor aposentado na Universidade Federal do Paraná. Joésio é graduado em Engenharia Florestal e Engenharia de Segurança pela Federal. Tem especialização em Administração Pública pela USP, mestre em Manejo e doutor em Política e Economia Florestal, ambos pela Federal. Joésio, seja muito bem-vindo. Prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Alegria estar aí com vocês e principalmente que você diminuiu 10 anos da minha idade. Eu acho que eu vou voltar mais vezes aqui para ver se... Esse foi o nosso combinado aqui no início. Obrigado. Mas pelo teu currículo aqui dá para ver que realmente a gente está super bem acompanhado de você e do Mário. Então realmente agradeço a presença de vocês aqui hoje. E dizer que é uma honra estar ao lado aqui do Joésio. Uma pessoa brilhante, inspiradora. Trabalhamos juntos, né? E é um grande parceiro. Legal, vamos ter uma ótima conversa aí hoje. Esse é um grande amigo que eu tenho. Muito bom, muito bom. Obrigado, então, Mário. Estamos aí com dois amigos e com certeza vão trazer muita coisa para a gente. Para começar, eu queria só trazer para os nossos ouvintes e o pessoal que nos segue sempre, alguns dados aí sobre as exportações, né? Nós fechamos mais um mês de maio, então a gente já tem alguns números que eu vou trazer rapidamente aí para você que está ouvindo e acompanhando aqui a gente, para a gente saber o que aconteceu nas exportações no mês de maio. Então a gente tem aqui a primeira informação, onde a gente compara, né, tudo que foi exportado em 2025 de janeiro a maio e agora 2026 de janeiro a maio também. Sempre apontando os principais itens que a gente acompanha todo mês, puxados principalmente pelo cerrado de pinos, né, a exportação de cerrado de pinos para o mundo todo, não um mercado específico, e o compensado de pinos, que são os principais itens que a gente exporta atualmente no Brasil.
E comparando eles aí, desse período de janeiro a maio de 2026, a gente pode ver que no Cerrado de Pinos, a gente teve um aumento aí de 5% com relação ao ano passado. E no Compensado de Pinos, a gente teve uma queda bastante significativa. A gente exportou 21% a menos de Compensado de Pinos de 2026 comparando 2025. Os outros itens, eles seguem, né, cada um a sua dinâmica ali. O móveis de madeira, a gente teve uma queda um pouco maior, né? Comparado com o ano passado, a gente teve 30% a menos. O Cerrado Tropical caiu um pouquinho menos, 7% a menos em questão de volume. As lâminas tropicais, que a gente teve um grande aumento aí, também levado à lâmina de eucaliptos, que tem sido exportada bastante volume dessa lâmina aí para a Ásia, principalmente. Tivemos um incremento aí de 41% no volume. Portas de madeira caíram 29%, compensado de folhosa, né, o hardwood, plywood, eucaliptos mais tropical, tivemos um aumento também de 26%. E a moldura de pinos, que comparado com o ano passado, caiu 62% em termos de volume. No próximo, a gente consegue visualizar ali a questão dos valores. E aí o Cerrado de Pinos, por mais que tenha aumentado aí em 5%, a gente vê que em valores aumentou 1% só. Então a gente pode observar essa variação aí de valores, né? Indicando que os preços estão mais ou menos estáveis, aí não estão aumentando muito. No Compensado de Pinos a gente teve uma queda lá do volume grande, de 30%, mas o preço caiu 25% com relação ao período do ano passado. Também uma pequena queda aí. E os outros itens a gente pode ver que, com exceção do Cerrado Tropical, do Compensado e das lâminas tropicais, né, o hardwood, todo o resto caiu com relação a valores. Somente realmente o Cerrado Tropical, lâminas tropicais e o Compensado hardwood que subiram um pouco aí acima do que estava ano passado. Analisando aí no próximo mês a mês, a gente pode ver que de janeiro, né, até maio, a gente teve uma oscilação grande, né? Basicamente nos dois itens que são mais sensíveis a tudo que a gente está passando, dólar e guerra e tarifa, né? A gente pode ver que o Cerrado de Pinos e o Compensado de Pinos estão vivendo uma montanha russa. Um sobe e desce constante de volumes, né? E uma hora sai bastante coisa, outra hora não sai, mas a gente pode observar que no último mês de abril todos os itens tiveram uma redução para maio, né? O Cerrado de Pinos caiu 14%, Compensado de Pinos 15%, o outro compensado hardwood aí também caiu bastante, 36%, e os outros itens que a gente segue ficaram mais ou menos estáveis aí. A moldura de pinos que parece que deu uma respirada. A gente começou o ano com mais ou menos 4.000 cúbicos aí por mês sendo exportados. Agora em maio chegamos 7.900 cúbicos. Então é bastante relevante para o mercado que estava focado nos Estados Unidos e que parece que está ganhando um fôlego. A gente vai acompanhar isso aí nos próximos meses. E com relação a valores, a gente pode ver que a tendência seguiu, né? Tivemos uma queda nos valores do Cerrado de Pinos desde o início do ano, a mesma coisa com o Compensado, ou seja, os preços realmente deram uma baixada aí, e os outros itens, eles, né, tirando o Compensado e o Hardwood, que baixou bastante, eles seguiram mais ou menos a mesma tendência do que estava aí, uma certa estabilidade sem muitas variações. Então a gente vê que o panorama ele segue o roteiro do imprevisível, né? A gente não sabe o que vai acontecer mês que vem, se vai ter tarifa, não vai ter. Desde o ano passado a gente está vivendo essa montanha russa aí de emoções. Uma hora a gente comemora, outra hora a gente se lamenta. E eu queria começar justamente com essa pergunta para você, Mário, lá na Arauco, como que vocês passaram esse 1 ano e meio aí de tarifa e guerra, entra tarifa, sai tarifa, como que isso afetou o mercado da Arauco? A pergunta é bastante interessante essa, porque na verdade estamos todos no mesmo barco, né? A Arauco não diferente das outras empresas,
ela passou, né, por todas essas incertezas e mudanças de tarifa e reconfigurações geopolíticas super relevantes que vem acontecendo. Antes de falar um pouquinho da Arauco, né, comentar para vocês, para quem não conhece, a Arauco é uma empresa chilena, fundada há 50 anos, basicamente. E ela é estruturada em dois grandes negócios, né, dois importantes negócios. O negócio de celulose florestal, né, que a floresta é importante e super estratégica para esse negócio, e o negócio de madeiras. São negócios que faturam mais ou menos hoje na Arauco o mesmo montante, né? Depois vamos entrar em mais detalhes mais para frente, mas, digamos, de relevância igual para a empresa, mas que tem características bastante diferentes, né? Então, quando a gente olha a celulose florestal, nós temos um modelo de negócio muito focado numa commodity, né? Cujo principal mercado hoje é China, Europa e Estados Unidos. É um mercado de altíssima eficiência, baixíssimas margens, né? Ou seja, muita escala. E, obviamente, que tem a floresta como um valor estratégico muito relevante. E quando a gente... o segundo negócio, que é o negócio de madeiras, né? Que é um negócio mais globalizado, é um negócio mais diversificado, e que, obviamente, trabalha muito forte o pilar de valor agregado. Também a gente vai falar um pouquinho desse tema aí, dessa palavrinha, né, que eu digo que é chave para a gente entender os movimentos do mundo hoje em dia, que se chama valor agregado. No Brasil, né, a Arauco está basicamente há 20 anos, né, digamos assim, ativamente no Brasil. Ela, relembrando para quem é aqui da região, ela comprou a Placas, né, cresceu sempre por aquisições, depois comprou a Tafisa, e depois comprou a Maciça. Então a Arauco sempre crescendo aqui no Brasil por aquisições. E em relação a isso no negócio madeiras, né, temos hoje no portfólio produtos painéis revestidos, né? Estamos aí disputando a liderança do mercado. É uma força de marca bastante relevante, né, na Arauco Melaminas. E também um pouco de molduras, né? Então, falando um pouquinho aqui, estamos sofrendo um pouco com o tema das tarifas e tudo que está acontecendo, né? No negócio de celulose, né, a Arauco até pouco tempo não operava no Brasil nesse negócio, e realmente a partir de 22 deu-se início ao projeto Sucuriú, né, que foi aprovado pela companhia, e obviamente vai ser a maior planta de celulose em etapa única, né, com uma capacidade aí de 3,5 milhões de toneladas, com previsão de partida, né, um pouco antecipada já aí para novembro de 27. Temos aí uma data, né, de partir a planta. Então, o projeto está em desenvolvimento, né, em todos os seus pilares logísticos, florestal, a planta industrial, segue aí bastante em linha com o que foi planejado. Então, logo em 27 teremos o negócio operando no Brasil, e obviamente com uma mudança relevante no cenário local, pela sua capacidade, cenário global, e também a mudança na própria Arauco, né? Porque o Brasil passa a ser um player relevante como país dentro da empresa, né? Principalmente no negócio de celulose. Ainda no negócio de celulose, está bastante concentrado na América do Sul, né? Então, Chile, Brasil agora, Argentina, né? E Uruguai. E madeiras é um negócio mais global. Então, operamos no Brasil, operamos no México, Chile, Estados Unidos, Canadá, e temos, né, também operamos na Europa através de uma joint venture com o grupo Sonai Arauco. Então, em termos globais aí de capacidade, celulose temos 5,5 milhões de toneladas, com Sucuriú 3,5 vamos a 9, então quase vamos dobrar, né, a nossa capacidade de celulose. E em madeiras nós temos 9 milhões de metros cúbicos de painéis, né, mais 4 milhões de metros cúbicos de madeira serrada, de madeira sólida, né, que aí envolve madeira serrada, compensado, molduras, tanto de finger joint quanto de MDF, né. Também temos o pequeno negócio de geração de energia, em função do negócio de celulose, de 780
megawatts. Tá? Então, esse é um pouquinho da Arauco. E aí, voltando à tua pergunta, né, sobre a questão das tarifas, eu acho que a gente precisa, além do impacto em si, das ações em si, a gente precisa entender um pouco os movimentos que estão acontecendo no mundo, né? Então, a gente tinha, principalmente aí entre 2000, 2015, até a pandemia, a gente tinha um movimento muito forte de globalização, né? Então, muitas economias acabaram se desenvolvendo, muitas usaram essa oportunidade, né? E o grande vencedor dessas duas grandes décadas aí de crescimento, 2000 2020, se a gente não ir um pouquinho mais para trás, começou um pouquinho antes, mas se a gente olhar isso, a gente vê a China como grande, né, vencedor, o Sudeste Asiático como grande vencedor, e que foram economias que aproveitaram relativamente até a Rússia, né, se a gente colocar também nesse... Então, é até interessante você notar, porque os países que não eram originalmente capitalistas foram os que mais aproveitaram, né, essa onda do globalismo, né, da globalização, para se industrializar, para se capitalizar. Então, e isso mostra um fator bem interessante, que depois isso gerou nas economias ocidentais, obviamente, uma perda de valor agregado e uma desindustrialização. Né? Então, esse movimento de globalização, ele acabou gerando, então, um ressentimento, né, dessas populações, porque empregos qualificados, fábricas foram fechadas. Né? Então, isso, obviamente, culmina, né, com a eleição, né, de governos, né, que vão tentar frear esse processo de globalização e tentar recuperar parte desse valor agregado, né, para as suas economias. Então, o movimento que os Estados Unidos está fazendo hoje, o movimento que alguns países da Europa estão fazendo também, né, de movimentos protecionistas, fazem o quê? Tentam frear esse movimento de globalização e buscar trazer para a sua matriz econômica, né, a indústria novamente, produtos de valor agregado e, obviamente, melhores empregos e melhor condição de vida para a sua população. Né? Então, você tem aí um movimento contrário à globalização. E aí a pergunta é como que o Brasil, como que a América Latina, olhando alguns países, principalmente o Brasil, até também acabou surfando nesse processo de globalização, mas não acabou, de certa forma, não aproveitando isso tanto como valor agregado para se industrializar, ao contrário, se desindustrializou um pouco também, o Brasil também acabou perdendo isso. Então a pergunta é como que agora o Brasil e a América Latina se coloca frente a esse cenário, né, da volta, né, esse retrocesso da globalização. E Arauco, obviamente, enxerga, né, se coloca também com o primeiro ponto, o primeiro pilar, valor agregado. Ou seja, você apostar só em commodities, você obviamente vai estar muito exposto, porque você gera pouco valor, né, e obviamente você tem a commodity sempre está exposta a ciclos. Então, produtos que estão comoditizados hoje, eles têm o risco do ciclo, né, e o risco, obviamente, de protecionismos. Né? Então, essa dupla aí é super potente e, obviamente, explica o que está acontecendo aqui no mercado. Né? Então, o valor agregado. Segundo, é a diferenciação local, ou seja, diferenciação de países. Então, a Arauco está se posicionando hoje, se tornando menos dependente de produtos somente exportadores, né? E também apostando em produções locais, no sentido de que qualquer reconfiguração que exista, ela tem os músculos desenvolvidos tanto para exportação quanto para atuação em mercado local. E isso requer, obviamente, uma mudança de portfólio de produtos, obviamente para maior valor agregado, né? E também desenvolver esses músculos nos países onde ela atua. Obviamente, o cenário é bastante complexo, requer um outro pilar que é a agilidade. Então, essa agilidade em buscar um novo mercado, de identificar demandas dentro do mercado onde atua, né? E talvez aí esteja uma resposta, né, aos produtores brasileiros hoje que estão expostos somente a país, ou monopaís, né, que exporta somente para os Estados Unidos, buscar essa diversificação, não só de país, mas também uma diversificação no seu portfólio, né,
para digamos assim, o mercado brasileiro, que é um mercado bastante disputado no mundo, né? Se a gente olhar hoje quais são os grandes recursos hoje que o Brasil tem no mundo de negociação, obviamente de crescimento, é um mercado consumidor super potente, né, super resiliente. Quando a gente vê de todas essas instabilidades que temos hoje em dia, o Brasil é um dos poucos países que consegue crescer ainda, né? E a taxa de juros, né? Ou seja, é um case, né, para o mundo, né, o Brasil, porque é uma taxa de juros elevadíssima, o Brasil apresenta ainda crescimento, justamente em função dessa diversificação e desse mercado consumidor. E o outro ponto é, obviamente, o Brasil tem o que o mundo precisa, né? Que são as commodities, que são os alimentos. Então, ele precisa ainda usar dessa força, né? Para se reindustrializar. Né? Então, eu acho que o caminho, novamente, tanto para as empresas quanto para o país, também acaba sendo esse, né? Do valor agregado, de reindustrialização, e usar essa força como contrapartida de se reindustrializar também. Então, o Brasil ele tem esse grande trunfo e precisa usar bem esse grande trunfo. Além, sem falar, né, o Joés vai falar um pouco depois, da nossa matriz energética, né, a floresta, né, a energia limpa. Ou seja, o Brasil, quando a gente olha para o futuro e para as futuras gerações, é um país que, à medida que vai, né, perpetuando sua matriz energética, ele vai deixando, obviamente, o mundo melhor, né, para as futuras gerações. Então, ele também é um trunfo, né, além da questão da água e tudo, é um trunfo para ser usado para o futuro. A gente tem percebido que a diversificação, busca por novos produtos e mercados, né, realmente faz parte agora do dia a dia das indústrias, dos principais exportadores. E, obviamente, a gente sabe que isso leva um tempo, né? Não é tão simples assim para o pessoal que estava aí já direcionado para alguns mercados, mas a gente tem visto bastante esforço ali disso nesse sentido. Novos investimentos estão acontecendo, novas plantas aí como Arauco, mas tudo isso começa com uma boa base florestal. E aí eu queria perguntar para o Joésio, o Brasil tem floresta suficiente para novos produtos, para a gente poder diversificar até o que a gente produz nas indústrias? Como que está a nossa situação florestal hoje, Joésio? Para responder essa pergunta, em complemento ao que o Mário acabou de falar, a gente precisa retroagir aos anos 60 do século passado. Nos anos 60 do século passado, as políticas públicas voltavam-se principalmente para a caracterização de novos segmentos produtivos. E um dos segmentos que foi a atenção do governo de então foi o setor florestal. E, para tanto, criou-se estímulos, incentivos, e isso proporcionou que essa política pública trouxesse uma grande área de reflorestamento, chegando até a 6 milhões de hectares em 20 anos de incentivos. A situação hoje é um pouco diferente, porque essa base florestal construída anteriormente, ela naturalmente trouxe a ansiedade de investidores. E aí nós tivemos uma evolução bastante significativa, principalmente no segmento de grandes consumidores, que é o caso da celulose, é o caso da madeira serrada, usando essa base florestal. Hoje, respondendo à sua pergunta, a situação hoje não é muito fácil, não. Por quê? Porque, primeiro, novos players entraram. Você está observando o surgimento de novos segmentos consumidores, que antigamente não eram consumidores dessa matéria-prima, dessa biomassa que se oferece, essa biomassa florestal. Um exemplo clássico disso são as usinas produtoras de etanol, principalmente etanol de milho, que estão se estabelecendo na região centro-oeste do Brasil. E é a região onde nós temos condições de fazer florestas, porque o preço da terra ainda é factível para esse tipo de atividade.
No entanto, quando a gente observa o Brasil de maneira geral, e se fizermos uma conta mais ou menos aritmética, não precisa ser uma conta matemática, mas aritmética, a nossa expectativa era de um consumo entre 250 e 300 milhões de metros cúbicos de madeira. Se nós considerarmos que, entre nativas e plantadas, se nós considerarmos que hoje nós devemos ter por volta de 10 milhões, e se aceitarmos passivamente uma produtividade aí de 30 metros cúbicos por hectare por ano, nós temos 300 milhões. E quiser, estaríamos teoricamente equilibrados. O problema é que essa produção se encontra em pontos estratégicos para determinadas atividades e não estratégicos para algumas outras atividades. Eu costumo afirmar de que, primeiro, nós perdemos muito, muito na pesquisa. Nós estamos deixando de fazer pesquisa. A época dos incentivos fiscais, a empresa que investia menos investia por volta de 10 a 12 milhões de dólares por ano em pesquisas. Hoje nós não temos nenhuma empresa no Brasil que invista, nem as grandes consumidoras, que invista 12 milhões, 10 milhões de dólares por ano em pesquisa, somando tudo. Isso significa que nós estamos perdendo conhecimento científico e tecnológico para evoluir na produção florestal. Isso é preocupante. E, por outro lado, essa possibilidade de nós termos novos demandadores de produtos madeireiros, isso leva a uma ansiedade com relação à área florestal que hoje nós temos. Por exemplo, alguns segmentos procuram realizar as suas florestas e estabelecem metas claras de que eles gostariam de ter 70% a 80% do suprimento necessário. Alguns outros segmentos são completamente independentes e atuam diretamente no mercado. Esses segmentos que atuam diretamente no mercado é preocupante, porque eles podem ter dificuldades de suprimento, porque os grandes demandadores têm mais facilidades para se apropriar dessa oferta independente de madeira. Então, o que precisa ser feito? Imediatamente precisamos retomar os plantios florestais, em áreas, principalmente em áreas que possam proporcionar resposta econômica e financeira satisfatória para quem planta a floresta. Porque hoje a resposta ainda não é satisfatória. Uma atividade que nós tínhamos, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que os profissionais liberais começaram a fazer floresta, e você deve lembrar disso, hoje eles abriram mão dessa possibilidade. Tiraram as suas florestas e hoje estão arrendando essas áreas para fazer cultivos temporários, relacionados à agricultura ou até mesmo à pecuária. Mas não fazem mais floresta, exatamente porque a resposta econômica financeira esperada não foi atingida. Então, claramente em cima da sua pergunta, o que vai acontecer? Eu não tenho a mínima dúvida que nós vamos ter um apagão florestal nos próximos 5 a 6 anos se nós não adotarmos os instrumentos que nós temos nas nossas políticas públicas. Ou seja, que os governos tenham a vontade política de realizar floresta. Porque o demandador nós temos, nós precisamos fazer novas florestas. E nós vamos precisar plantar pelo menos 1.200.000 hectares por ano no Brasil todo, nos próximos 5 anos. 5, 6 anos, então, já tem o sinal de alerta. Sinal de alerta. Eu te diria que hoje, o que nós estamos consumindo é o estoque que nós temos de florestas que foram feitas. E esse estoque, a tendência é de que acabe esse estoque. E outro detalhe é que a ausência da pesquisa, a ausência do investimento em pesquisa,
Por exemplo, no caso do eucalipto, nós estamos trabalhando com clones que já estão suficientemente maturados. E se nós tivermos um problema com esses clones, o apagão vai ocorrer até mesmo naqueles segmentos que são extremamente eficientes em gerar sua própria matéria-prima. Você imagine ter uma doença ou uma praga num clone que hoje representa mais de 60% do plantio de eucalipto no país. Se isso ocorrer, nós vamos ter o caos se estabelecendo na produção, principalmente de celulose. E nós não vemos pesquisas suficientemente claras e objetivas como se tinha no final dos anos 80 do século passado. É um alerta bem forte aí, né? É um alerta bem forte. E eu acho que, como o senhor comentou, essa questão da floresta valer a pena plantar vai muito no que o Mário falou sobre o valor agregado, né? E como é que faz para o Brasil, então, mudar essa chave para agregar mais valor, para a floresta valer a pena já ser plantada e não mudar para esses outros ciclos? Eu só queria adicionar ao que o Joésio comentou um ponto interessante, que ele falou da área e toda essa pesquisa que o Brasil investiu, ele passou de 10 metros cúbicos por hectare há 50 anos para 33, 34 hoje. Então, isso também deu um fôlego, né, obviamente, a toda a produção de madeira, que com a mesma área, além da área ter aumentado, para cada metro cúbico você também aumentou a produtividade. Então, o que o Joésio comenta é, se esse investimento não acontecer, esse 33 pode até cair, com as pragas, com a estabilização. Então, nós precisamos subir esse número, né? Um outro tema importante, né, que se a gente compara, por exemplo, o Chile, os países nórdicos, que seguiram o mesmo modelo. Então, o sucesso do setor florestal no Brasil, ele também foi um modelo bem sucedido nos demais países e que seguem também investindo e que também começam já a ter suas dificuldades pela essa estabilização, né, da produtividade. Mas quando a gente olha aqui dados da Embrapa, né, ainda há 28 milhões de hectares degradados no Brasil com potencial de reflorestamento, né, ou de eventualmente cultivos que são não tão degradantes. Então, assim, o Brasil tem potencial. Então, esse alerta do Joel é super importante porque, assim, a gente só precisa ter políticas, né, e políticas públicas que deem previsibilidade, que deem planejamento e, principalmente para as empresas, segurança jurídica, né, que é um pouco desse modelo econômico, ou seja, o que fazer para os profissionais liberais voltarem a investir em floresta? O que fazer para que você tenha um equilíbrio entre floresta, cultivo e pasto dentro de cada mini propriedade, como, por exemplo, é feito na China, né? Hoje, na China, você tem um modelo que é muito mais equilibrado. São pequenas propriedades, milhões de pessoas investindo, né, pela vantagem populacional, mas em modelos equilibrados aí entre gado, entre florestas e entre cultivo de arroz, por exemplo, outros ou trigo, o que seja. Então, assim, tudo isso requer a ação aí do privado com o governo que permita, né, esse ambiente de investimento, porque o potencial a gente já viu que tem. Então, acho que esse é o lado positivo, né, do copo. Né? Eu queria adicionar... Lado cheio do copo. Queria adicionar mais alguma coisa que eu tenho estudado muito ultimamente, é a economia do bem comum. E eu penso que essa teoria econômica se aplicaria muito bem para que a gente pudesse repor a base florestal que nos interessa. E a gente, pessoalmente, eu tentei com diversas empresas aplicar essa teoria, mas infelizmente eu não tenho conseguido eco junto às empresas. E como é que seria isso? O seguinte, eu posso fazer uma floresta e ofertar essa floresta a um determinado demandante,
E esse demandante, eu participaria junto com esse demandante nos resultados. Então, por exemplo, se o preço do produto final madeireiro subisse, eu, produtor de floresta, participaria desse resultado. Se o preço cai, eu, fornecedor da matéria-prima, diminuo o valor para que todos ganhem. Por isso, mas o esforço tem sido significativo em contatos com diversos empresários, né? Mas não tenho conseguido pensar que isso possa evoluir. Talvez no futuro próximo a gente... Talvez com a necessidade, né, Jorge? Talvez com a necessidade, talvez com a própria dinâmica, talvez com uma mudança na sociedade, que a sociedade entenda que acima de tudo está o bem comum. Eu penso que nós conseguiríamos construir essa possibilidade de ampliar a oferta de madeira para que ela possa se transformar em renda e trabalho e qualidade de vida para o brasileiro como um todo. E até falando um pouco dessa questão, né, o Mário falou sobre a questão jurídica, de segurança, a gente vê agora aí um assunto polêmico que é a questão das espécies exóticas, né? Explica um pouco mais para a gente como é que está essa é uma ameaça realmente real? Para onde que vai caminhar isso? Onde que vocês enxergam isso? No momento atual, eu te diria que essa é uma situação que nós não vamos escapar. Porque se você observa o marco regulatório que nós temos relacionados, em especial relacionado às florestas, é um marco regulatório ímpar. Não tem nenhum país no mundo que tenha esse marco regulatório. No entanto, a gente não consegue mostrar claramente de que a simples aplicação desse marco regulatório seria suficiente para resolver qualquer tipo de problema que pudesse gerar impacto negativo ao setor florestal como um todo. Então já existe Eu não tenho nenhuma só dúvida seguir que isso o que vai já ocorrer. existe. Isso vai ocorrer. Há uma tendência nítida, clara e positiva para a proibição de espécies exóticas que hoje são extremamente importantes à produção florestal no Brasil. Eu não tenho... Se me pergunta agora, eu te afirmo que isso vai ocorrer. Eu não tenho dúvida sobre isso. E isso ocorre por diversos motivos. E o principal deles é que o setor florestal, infelizmente, se isola na sua participação na estruturação de uma política pública como essa. Ele normalmente é surpreendido com as decisões, quando, na verdade, ele deveria ser o elemento que sugere, não o elemento que se assusta com a possibilidade dessa política pública ser implantada. Então, basta ver o posicionamento que nós temos assistido, você vê a comunicação, a mídia toda falando sobre as espécies exóticas que são invasoras. Então, eu penso que, infelizmente... Outro sinal de alerta aí que a gente tem que ficar muito atento. Exatamente. Mário, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que é importante. Eu acho que é interessante, já falou, a gente tem tido movimentos importantes, né, nas associações para que isso ocorra, né, que essa sensibilização ocorra. Eu recentemente participei de reuniões com a BINSE no próprio IBA, e estão trabalhando esse tema, né? Mas como o Jorge falou, é um tema que requer planejamento, que requer protagonismo, né? E talvez esse protagonismo ainda não esteja sendo suficiente. Talvez essa mensagem que o Joésio esteja... É necessário uma exposição mais, um debate mais
mais público e técnico sobre o tema, mostrando que, obviamente, como ele falou, o marco regulatório tem todas as respostas e as soluções, né? Ou seja, não precisa se adicionar restrições ou legislações restritivas a esse modelo, né? Que, como a gente tem falado, o modelo... vamos olhar os outros países, né? Vamos pegar o exemplo do Chile. O Chile, na década de 60, né, era um país extremamente extrativista, né? A gente olha aí mineração, né, e pesca. Era do que vivia o Chile na década de 60. E na década de 70 foi colocada uma política pública claramente, né, uma política de reflorestamento, né, das áreas degradadas, seja pelo cultivo, seja por qualquer outra atividade. E se introduziu o setor florestal na matriz econômica do Chile. A Arauco foi um movimento que nasceu, uma empresa que nasceu desse movimento. Então a Arauco, claramente, né, ela é da empresa Scopec, que era uma empresa que era dedicada em pesca, e que ela acabou constituindo a Arauco para fazer parte desse estímulo, né, de reflorestamento do país, e que tinha claramente a floresta como modelo econômico impulsionador, né? Então daí vieram a Arauco, daí vieram outras empresas chilenas também, e hoje o Chile é um país bastante florestado. É um país que, por exemplo, biomas, né? Justamente porque o que as pessoas precisam entender é que junto com as florestas, 30% a 40% vem de mata nativa. Ele vem junto com ele também biomas totalmente preservados nessas matas nativas, nesses corredores que estão estabelecidos. Então o Chile hoje tem espécies que há 50 anos atrás já não tinha, porque foram, né, biomas e espécies recuperadas dessas matas nativas que vieram do processo de reflorestamento. Então, aí o contra-argumento é uma espécie exótica que trouxe, né, um ciclo virtuoso para o país. Aí vamos sair do Chile, vamos olhar as empresas, os países nórdicos que também, né, vamos lembrar, Suécia, Noruega, Finlândia, na década de 50, 60, no pós-guerra, era um país extremamente pobres também, e que se desenvolveram na cadeia do papel, da celulose, e baseada no modelo florestal, né, super. Então, assim, pensar, né, em colocar mais restrições num modelo que captura carbono, que traz novos biomas, né, que ressuscita novos biomas, que traz, né, desenvolvimento econômico, principalmente, e aí é um fator que às vezes as pessoas não se atentam. O setor madeireiro florestal, ele tem a capacidade, né, a cadeia da floresta e da madeira, ele tem uma capacidade de multiplicação e desenvolvimento das pequenas comunidades, né? Então ele desenvolve comunidades pequenas, cria pequenas, né, relações entre essas próprias comunidades. Então, assim, desenvolve o país, né? Porque senão o que acontece? Se você não tem desenvolvimento dentro do país e fixa as pessoas também no interior, essas pessoas todas vão para as cidades. Então você vai ter também um movimento social não desejado e de não desenvolvimento econômico do interior do país. Então, tudo isso ele é proporcionado por essas economias, pela economia florestal e madeireira. Então, eu acho que quizás falta protagonismo, falta um pouco mais de esforço, mas, obviamente, a gente vê o movimento também né, nesse sentido. A floresta realmente, como mostrar, né, que é um ativo estratégico, não só aí para a indústria, mas para a sociedade, é um grande desafio, né? Porque a gente tem acompanhado todos esses movimentos fora e o Brasil, por mais que esteja enfrentando situações de tarifaço e guerra, um desafio nosso é interno, né? E até vocês que viajam, conhecem o mundo todo, como que está o nosso país com relação a isso, floresta, com outros países? A gente está perdendo para muita gente, a gente ainda está, né, apesar de todo esse potencial, a gente está na frente dos outros. O que dá para a gente falar, comparar o Brasil com outros países que plantam e estão investindo nessa floresta como um ativo estratégico mesmo?
Fazer esse benchmark entre Brasil e qualquer outro país do mundo, o que nós precisamos também considerar diversas variáveis. E uma das variáveis mais importantes é a da cultura com relação à floresta. Nós, infelizmente, hoje já a gente experimenta uma certa mudança, mas anteriormente, até se você for ver seu avô, seu pai, a área com floresta não valia absolutamente nada. Era preferível, se você quisesse vender a sua propriedade, era melhor desmatá-la, porque desmatada ela teria muito mais valor do que com floresta. Hoje há uma tendência de mudança nisso. Se a gente fizer um paralelo entre Brasil e França, por exemplo, a França detonou todas as suas florestas, acabou com tudo que tinha, ela não tinha uma árvore em pé. Até hoje você observa que ela não tem. As regras que nós temos aqui no Brasil não se aplicam na França. Até mesmo no Chile, que o Mário citou, as regras que nós temos de APP e reserva legal não tem no Chile. São muito mais exigentes. Aqui é muito mais exigentes. Então, mas mesmo assim, O que é positivo, né? Aqui no sentido positivo. Positivo em relação à tendência mundial via meio ambiente, de considerar que o meio ambiente é a coisa mais importante. Quando o meio ambiente é tudo, não é simplesmente meio ambiente com floresta. O meio ambiente é tudo. Esse ambiente hoje, onde nós estamos gravando, é um meio ambiente também. Então, você tem uma planta, você tem pessoas gerando gás carbônico, etc. Mas, voltando ao tema especificamente, o Brasil detém uma posição de protagonismo em relação à floresta. Talvez ele não esteja no mesmo nível da China, por exemplo, em relação ao que a China tem de floresta plantada. Mas ele não deve favor à Finlândia, que é um país florestal, não deve favor ao Canadá, que também é um outro país florestal, onde a floresta tem a sua importância econômica, social e de geração de renda, etc. Mas o que nós, infelizmente, temos aqui em relação à floresta e a sua comparação com esses países é que nós ainda continuamos com o ranço de que área florestal não vale nada. Isso aí. Mesmo com todas as políticas públicas e todas as decisões tomadas pelos governos do Brasil em relação a outros países do mundo, nós continuamos com esse ranço. Então, agora eu acho que isso vai mudar. Está mudando, tá? Porque com essa valorização, o Gésio falou, esse equilíbrio, né? Porque o que acontecia? Talvez essa situação que o Gésio comentou é porque você tinha um estoque ainda muito grande em relação de florestas, né? E esse estoque ele está se encurtando, né? E como que a gente vê isso? Depois da pandemia, você teve obviamente um hiperconsumo, né? Principalmente a gente viveu isso no nosso setor, né? Em vários setores também, né? Da madeira. E, obviamente, se movimentou muito a curva preço, né? E essa curva preço segue se valorizando. Em outros períodos, ela se valorizava e depois caía. E o que se observa agora? É que a curva preço segue da madeira, né? Segue. Então, a madeira, se não houver uma expansão ou uma melhoria da produtividade, ela vai seguir o seu movimento de valorização. Isso vai fazer com que as pessoas voltem a investir em floresta e, obviamente, precisa ter uma política pública clara, né, que gere essa segurança jurídica e essa previsibilidade para que as empresas sigam investindo. Falando um pouquinho do modelo
Eu sou bastante otimista, né, em relação ao negócio madeira, né? E por quê? Porque é um modelo que, se a gente olha, né? Primeiro, estamos num país em que o Joés acabou de comentar, tem um marco regulatório florestal avançado em relação aos outros países, tem uma base florestal super desenvolvida, né? É um modelo que, realmente, captura carbono, né? E a madeira, além de capturar, ela retém, né? Então, o móvel de madeira, o produto de madeira, ele está capturando CO2 aqui na sua estrutura, né, de carbono. Então, obviamente, quando a gente pensa que todo esse segmento, à medida que ele vai se perpetuando ao longo do tempo, ele vai melhorando a vida das futuras gerações, né? Não é à toa que o propósito da Arauco, né, a gente fala que é a partir da natureza e de fontes renováveis, contribuímos para melhorar a vida das pessoas. Porque a gente fala isso, a gente fala da madeira, a gente acredita que a madeira, sendo, né, e obviamente também a celulose, que é o material renovável, que também captura e vem da floresta, a gente está melhorando não só a vida das pessoas, mas também a vida do planeta. Que a gente está gerando uma captura de carbono maior do que se emite, né? E o mundo precisa disso. Se você olha hoje para o futuro, quais são as soluções de negócio que tem produtos que geram esse impacto positivo para o futuro? São poucas. Em vários setores, né? Em vários produtos, vários setores, são pouquíssimos. A maioria são carbonos emissores. E o negócio da madeira não. Ele está na sua origem, né, que é a floresta, a captura de carbono. E isso gera, obviamente, não só a captura, mas o envolvimento social, que a gente falou, né? A gente também acaba fazendo com que os biomas, né, sejam as matas nativas, voltem, né, e se sejam preservadas ao longo das plantações comerciais bem manejadas e manejadas com responsabilidade, né? É importante comentar que a Arauco, né, trabalha muito forte o tema FSC nas suas florestas, né? Somos todos sempre certificados FSC, e eventualmente a madeira que a gente usa também com certificado de origem controlada. Então essa responsabilidade que o setor madeireiro, eu sei que também todas as empresas aqui no Paraná também fazem isso, é super relevante para que a gente potencialize esse modelo de negócio. Agora, a crítica que eu faço em relação ao setor da madeira é um pouco o que o Joés está fazendo em relação ao setor florestal. Nós precisamos voltar a propagar e a fortalecer esse protagonismo. Nós precisamos, né, de certa forma, falar mais sobre esse modelo, valorizar, né, e primeiro, obviamente, começando desse setor e já parabenizar aí a iniciativa sua, né, porque isso faz, né, falando desse modelo, faz com que a gente passe, né, a sermos mais protagonistas. Então, acho que eu sou bastante otimista nesse modelo. Eu vejo que o Brasil, ele não tem, quando a gente olha os outros países, não tem grandes gaps. Quando a gente olha nossas operações, por exemplo, de madeira no Brasil versus os demais países, tecnologicamente estamos super em linha, né? Produtividade por hectare, tem algo comparado aqui com o Brasil? Não tem nada. Não tem. O Brasil lidera isso. Lidera. Além do que a sofisticação dos produtos, né? Quando a gente olha, por exemplo, os painéis de madeira que estão aqui no mercado, a demanda por isso, talvez o que a gente possa, né, criar mais demanda, né? Eu acho que talvez esteja isso faltando. A gente, né, aí um recado a quem exporta, né, a incentivar mais no mercado local um novo olhar, né? Porque a madeira também tem essa característica dentro da casa, né? Que ela é renovável, ela é versátil, ela é temporal, as pessoas gostam da madeira, tem uma relação biofílica, quase epidérmica com a madeira. Então, eu acho que estamos com um diamante bruto. Eu acho que a gente precisa agora ir lapidando ele, e obviamente essas mensagens aqui, esses alertas servem para isso, né? Para que a gente siga aperfeiçoando, né, tanto o modelo florestal brasileiro quanto também o negócio da madeira. Só complementando
ouvindo o Mário falar, comecei a lembrar da época que eu era diretor de economia florestal do IBDF, que eu tratava exatamente das situações de equilíbrio de demanda e oferta de produtos florestais. Para você ter uma ideia, nessa época, final dos anos 70 e até meados 86, 87 do século passado, na Amazônia nós produzimos 40 milhões de metros cúbicos de madeira. Hoje a gente não produz 10 milhões. E nós implantamos, inclusive com conceito meu, o manejo florestal sustentável. Eu defini o conceito disso exatamente para que a gente pudesse ampliar os 40 milhões e não diminuir. As políticas públicas levaram a uma diminuição e hoje se você for pego por uma fiscalização caminhão carregado de madeira, a primeira coisa que o fiscal vai dizer é que essa madeira é ilegal, mesmo que ela venha de um plano de manejo florestal sustentado. Então, essas coisas todas, esse descontrole sobre posicionamentos para a verdadeira utilização do potencial florestal que esse país tem, não somente pelo resultado econômico que nós temos em relação à produtividade, à produção de plantações, mas sim e principalmente do potencial que a Amazônia tem na geração de bens e valores, bens e créditos de valores para as populações que lá vivem, usando a madeira. Isso seria talvez a melhor resposta que o país teria para o adequado uso da floresta tropical e a sua proteção. Porque só protege aquele que tem recurso econômico resultante do bem que está sendo protegido. Ninguém protege aquilo que necessita. E sim, eu vejo isso, eu trabalhei na África, vendo o que acontecia com os recursos florestais lá para gerar energia para a alimentação. Então, nós precisamos mudar essa figura e interpretar a floresta como um ser que pode ser utilizado de maneira adequada para a geração de bens e benefícios à sociedade como um todo. É isso que nós temos que ter. E não simplesmente ser impeditivo. A gente acompanha aí, né, durante os outros episódios, a gente percebe como o nosso madeireiro, que a gente fala, é resiliente, ele vai se ajustando, mas tudo passa por essa questão econômica. Se não valorizar realmente, ninguém vai investir, ninguém vai ficar no interior plantando, ninguém vai fazer nada, né? A floresta tropical, floresta plantada, enfim, ela não vai ficar de pé mesmo e ninguém vai querer saber dela. Então é um desafio grande. Mas eu vejo também que vocês trazem dados aqui que o Brasil realmente é o protagonista nessa questão florestal no mundo, né? Nada comparado com questão de produtividade, de área possível ser plantada, indústrias de ponta. Como modelo em si, tanto o modelo florestal quanto o modelo madeireiro, porque são modelos integrados, né? Hoje totalmente integrados e desenvolvidos. Então você tem uma diversificação também do uso da floresta, não é só somente celulose, ou seja, isso é uma vantagem. Sempre que você tem diversificação, você também faz com que esses modelos se perpetuem, porque na medida que você tem os ciclos, né, e os ciclos vão acontecer, ciclo de tarifa, ciclo geopolítico, etc, 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 quanto mais diversificado é um modelo e quanto mais valor agregado ele gera, ele vai se perpetuar. Então eu não tenho dúvida aqui, né? Tenho tido algumas conversas interessantes com o pessoal de molduras, estamos passando por uma situação difícil agora, mas existe a demanda vai estar lá. E a tarifa talvez seja circunstancial, talvez a gente tenha que se readaptar, mas depois ela vai sair, ou seja, as coisas vão, né, vão voltar a se transformar. Então, mas a demanda, que é o mais importante por esses produtos, vai existir, vai continuar existindo. Então, eu acho que cabe a nós, né, gerar esse protagonismo e ir lapidando esse diamante bruto que a gente tem nas mãos, como o Joés falou, com essas mensagens aí de alerta e que, obviamente, a gente, dentro do setor, precisa ecoar cada vez mais, né,
e estimular esse debate. E a gente fala muito de exportação, mas o mercado interno tem muita coisa, Sem dúvida. muito potencial, né? Eu te diria que o mercado interno é 5 vezes maior no setor florestal, 5 vezes maior do que a exportação. 5 vezes maior. Só que nós não sabemos utilizar. Eu, desde que formei em 1972, por isso que eu te falei dos 40 anos ali, eu tenho 54 anos de formado. A gente sempre trabalhou na universidade para a utilização de madeira para habitação popular. O Mário comentou sobre isso aqui agora. Se nós utilizássemos a madeira como, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá utilizam, ou a Finlândia utiliza para habitação popular, só neste tempo que nós estamos pensando em construir prédios de madeira. Com o potencial florestal que nós temos, o potencial de produção de madeira, se nós tivéssemos adotado isso há 30 anos, a situação florestal seria completamente diferente. Porque o nosso país apresenta as condições ideais de utilização de madeira para habitação. Não é possível, ninguém consegue mostrar a relação de consumo de energia de um tijolo. E imagine que se ele ia conseguir mostrar a relação do cimento, do plástico, do ferro na construção civil. Não é mesmo? Se nós usássemos a madeira, só nós pensássemos usar a madeira para habitação popular, só popular, nós teríamos um segmento, um setor florestal completamente diferente do que nós temos hoje. O que você acha, Mário? Sem dúvida, esse é o grande potencial. E essa é a grande aposta, porque ainda existe esse potencial, ele está aqui. Está nas nossas mãos aí, explorar e desenvolver. Eu acho que a sensação que dá é assim, eu acho que tudo isso que está acontecendo, tarifas e reconfiguração geopolítica, também eu levo muito para o lado de ajudar você a desenvolver certos músculos que estão atrofiados, né? Então, no setor florestal, a gente tem alguns músculos um pouquinho atrofiados, temos que desenvolver no setor da madeira, da construção. Então, acho que isso tudo vai fazer com que a gente desperte, né? E quem sabe daqui a 5 anos a gente está falando, volta a falar aqui, né? De um setor bastante transformado e obviamente, com outros desafios, né? Mas que, obviamente, já tenhamos passado aí, virado a página em relação a esses desafios que estamos falando nesse momento, né? Legal, a gente está, infelizmente, caminhando para o nosso final da conversa. Poderia ficar aqui muito tempo aí, né? Aprendendo e escutando o que vocês falarem, mas até já pedindo para vocês darem uma perspectiva aí, né? Como recado final aí, o pessoal que escuta a gente, será que realmente todas essas dificuldades, né, vão fazer virar a chave? A gente vai realmente emergir de toda essa confusão, né? A gente viu os números aí, a montanha-russa que está sendo a consequência de tanta confusão no planeta e que não vai parar tão cedo. Será que a gente vê uma situação, apesar das dificuldades, mais otimista do setor, ou seja, vai ser obrigado a se mexer? Como que vocês enxergam assim, né, a curto prazo até o final desse ano 2026 e daqui a 5 anos, como o Mário falou, o que vocês estão vendo para o nosso setor florestal e, se possível, aí, o madeireiro em si? Quem quer dar previsão aí? Quem quer arriscar? Quer começar? Joelho. Deixa eu te falar. O futuro do setor florestal se resume em 2 palavras: vontade política. Por que vontade política? Porque nós temos toda a base da estruturação das políticas públicas, inclusive os instrumentos legais para a implementação das políticas públicas. Se o setor florestal tivesse a vontade, ou os governos tivessem a vontade
política de cumprir aquilo que já está escrito na definição com seus instrumentos para tanto, o setor florestal seria completamente diferente. E eu não vejo perspectiva diferente do que essa. Vou te dar um exemplo. Há 20 anos, eu comecei a trabalhar no Mato Grosso do Sul com políticas públicas. E estruturamos toda a política pública para o Mato Grosso do Sul. Inclusive, desenvolvemos o plano, elaboramos o plano de desenvolvimento florestal para o Estado. E fizemos para outros estados também, mas o do Mato Grosso do Sul é o exemplo mais patente que nós temos aí hoje. Nesse plano, nós estabelecemos as regras junto com o governo para a implantação das florestas, a infraestrutura necessária de transporte, etc., e a atração de investimentos. Fizemos roadshow mostrando do potencial do Estado. O que é o Mato Grosso do Sul hoje? É o estado de maior aproveitamento das florestas que ela tem. O nosso plano previa 1 milhão de hectares em 3 anos, chegou-se a 1 milhão e 600 mil hectares. E agora, com mais esse projeto Sucuriú, da Arauco, mais o da Bracel, e mais a possibilidade de expansão da Suzano, mais a expansão da Eldorado, o Mato Grosso do Sul precisará por volta de 2,5 a 3 milhões de hectares de floresta, em cima das áreas que o Mário falou, que são áreas degradadas, que não tem mais atividade, a atividade pecuária não consegue competir com a atividade florestal, porque você tem uma cabeça, é tão degradado que você tem no máximo uma cabeça de boi por hectare. E você consegue receber por volta de R$ 1.600 a R$ 2.000 por hectare por ano, por hectare, para plantar floresta. Então, veja que houve por parte dos governos, independentemente do partido político que se encontrava no poder no momento, todos voltados a fortalecer o setor. Então, eu não acredito que nós consigamos evoluir sem a vontade política, em especial do governo federal e dos governos estaduais com potencial florestal. Então, são duas palavras só. Vontade vontade política de fazer as coisas. É isso. Para mim, esse é o futuro. Talvez eu vá resumir em 2 palavras também o lado, a vontade privada. Né? Que é esse protagonismo. Essa combinação aí, então. Porque é isso. Eu acho que o empresário, obviamente, ele é resiliente por natureza, ele é empreendedor, então ele tem essas características necessárias para seguir além. Existe a demanda, que é o produto. É um modelo de negócio vencedor. Acabamos de falar sobre ele aqui exaustivamente. Né? Existe e existirá a demanda. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje, dentro da casa, né? Sem falar na construção, que o José já falou bem, mas dentro do espaço da casa, as pessoas estão redescobrindo a madeira, estão redescobrindo os painéis. Existe hoje uma disputa saudável entre os produtos, né, no tema do revestimento. E a madeira ela tem um apelo bastante grande no sentido de não só o tema, né, da captura do carbono, que falamos aqui da sustentabilidade, mas também do conforto térmico, né, do conforto acústico, né, esse tema da biofilia que comentamos, né, e o jogo com as cores, né? A gente vê os revestimentos hoje de painéis com cores, então a gente vê aí só em painéis, mas também podem existir outros materiais, e tem esses outros materiais, que se a gente explorar bem dentro da casa, a gente vai ter e continuar tendo essa demanda. Então, assim, eu acho que temos muito potencial, alguns estão sendo explorados, e esses momentos de incerteza nos ajudam, né, a sermos mais resilientes e a desenvolver musculaturas que estavam ali um pouco esquecidas. Então, por isso que eu acho que mais o que o José falou, mais a vontade política e muitos governos, né,
estaduais, não só Mato Grosso do Sul, o Espírito Santo também é outro exemplo. Então, assim, tem vários governos que também estão mostrando isso. Então, o panorama, apesar de curto prazo ser um pouco, né, preocupante, né, quando a gente olha a médio e longo prazo, nos faz aí olhar com otimismo para o futuro. Que bom. Senhores, queria agradecer muito a presença de vocês, né? Foi muito legal essa conversa. Deu para ver que realmente vontade, né, política, vontade privada, exemplos que já estão acontecendo. Então dá para a gente ter uma visão um pouco mais otimista, talvez a médio e longo prazo, se isso continuar acontecendo. Agradeço realmente vocês aí também que estão escutando a gente. Queria deixar um espaço aí para vocês, se o pessoal quiser encontrar, falar com vocês. Mário, como é que o pessoal pode chegar a você e receber aí mais... Nós temos os canais da Arauco, né, aí disponíveis, né, então fique à vontade para contatar. Talvez podemos deixar depois no blog aí de vocês, no podcast, né, os contatos, e fico à disposição, né, para interagir e, inclusive, à disposição de vocês. Gostei muito da experiência de estar aqui ao lado do grande parceiro Joésio, então foi uma agradável manhã, e agradecer novamente aí o convite. Legal. Joésio, como é que o pessoal encontra a STCP? Pela STCP a gente tem todos os atendimentos. Será um prazer recebê-los, responder perguntas, uma conversa, uma visita, um café, um chá, na STCP. Legal. Então, obrigado novamente, senhores. Obrigado a todos que estiveram com a gente até agora, acompanharam aí a nossa conversa, e até uma próxima. Tchau.